certeza vai te conquistar. Preço justo, atendimento e toda a qualidade garantida. Ideal Modas é a loja preferida. Ideal Modas é a loja preferida. Cama, mesa e banho, feminino, masculino, infantil, recém-nascido. Vem para a Ideal Modas. Rua Visconde de Porto Seguro, número 500, Formosa, Goiás. Telefone 3631-0029. A Lance FM, a queridinha de Formosa, está ao vivo 24 horas em todas as mídias sociais. Nos acompanhe pelo aplicativo exclusivo da Lance, disponível para Android e iOS. Lance FM Formosa. Pois bem, 8h06 aqui na Rede Lance, nós já estamos com o advogado previdenciário, Dr. Alan, que já virou um quadro muito participativo, importante aqui, esclarecendo sobre o seu direito e o seu dever para aposentar, como e quais são os documentos que você pode juntar, correr atrás. Ele tem um escritório em Goiânia que é especialista nesse assunto, nesse tema, e nós o convidamos para fazer parte do nosso programa. Além disso, também convidamos para que ele viesse agora no mês de agosto aqui, porque nós já temos alguns ouvintes querendo o atendimento presencial. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia aí os internautas da Lance FM. Como sempre, uma satisfação estar com vocês. A satisfação é toda nossa, nós que hoje vamos liberar o senhor até às 8h20, conforme o combinado aqui. Tá certo? Tá aqui com a gente o professor Maurício, o Divininho e o Alexandre Borges, nosso gestor feroz. Bom dia, Alexandre, já a sua pergunta. Bom dia, Grupo Lance FM, Alexandre Borges, com seus comentários o tanto quanto perspicaz. Doutor Alan, bom dia, seja bem-vindo aí ao Grupo Lance. Doutor Alan, o Fábio falou de deveres, né? E a gente sempre acaba esquecendo um pouco disso, né? Hoje tem muita tecnologia para estar acompanhando esse dever que é imposto aí pelo Estado, que é o dever do pagamento previdenciário. Como que nós conseguimos ver se estamos cumprindo o nosso dever e como que está, né, esses números aí no aspecto online, né, nos aplicativos? Olá, Alexandre, satisfação estar contigo novamente. Hoje, Alexandre, é bem fácil conferir se os recolhimentos que estão sendo feitos para a Previdência Social, eles de fato estão sendo inseridos na base de dados. Isso foi feito um programa de atualização dessa base de dados do extrato previdenciário, que chama CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, desde 2005. E hoje ele praticamente ele não tem erros. Os erros são muito pontuais e fáceis de serem corrigidos. Isso aqui, inclusive, a gente fica a todo momento fazendo críticas ao sistema previdenciário, mas sua pergunta ela é muito importante porque ela nos dá a oportunidade também de fazer um elogio, que é justamente essa questão dessa base de dados. Então, pelo aplicativo do Meu INSS, ou pelo site também do Meu INSS, com a senha do Meu INSS, que é a mesma senha do portal Gov, você verifica se suas contribuições estão ali corretamente sendo inseridas nessa base de dados. Divininho Ramos, 8h08, e a sua pergunta, meu querido. Doutor Alan, bom dia, é um prazer falar com o senhor novamente. Essa questão do BPC para as instituições, né, de longa permanência que recebem esse benefício de alguns dos seus residentes, né? Hoje a lei mostra que você pode usar até 70% desse benefício em prol de todo o grupo que ali mora, e os outros 30% precisa ser recolhido em uma conta particular. Mas tem determinada época que a instituição pode requerer o uso desse restante desse benefício. Quando é que pode ser requerido, doutor? Essa pergunta vem de algumas pessoas que tomam conta dessas instituições. Certo. Essa pergunta, inclusive, eu realmente não sei, não tenho essa informação, Divino. Primeiro, uma satisfação estar com você aqui novamente. Eu não tenho essa informação exata para lhe dar, mas eu vou buscar para saber realmente qual que é o percentual que pode ser e quanto que pode ser buscado em qual determinado período. De fato, aqui eu tenho a humildade de dizer que realmente não sei qual é esse período exato aí, mas vou atrás dessa informação para lhe responder. 8h10, Maurício Marques Figueiredo, nós que estamos na Rede Lance, nas nossas emissoras, no YouTube, no Facebook, entrevistando o advogado previdenciarista, Dr. Alan. Diga aí, Figueiredo. Dr. Alan, o que é fator previdenciário? E
É possível fugir desse fator previdenciário? Maurício, satisfação estar com você novamente aqui. Nós nos encontramos na última quarta, você estava vindo para Goiânia. O fator previdenciário, ele não existe mais no novo cálculo do sistema das nossas regras. Ele existiu até 2019. Hoje, o cálculo ele não inclui mais esse fator, desde que não sejam as regras de transição, porque tem uma regra de transição em que a somatória dos pontos, se permitir a aposentadoria, ainda vai ter o fator previdenciário. E o que foi o fator previdenciário? Ele foi criado lá em 1999, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, em que ele seria um desestímulo a quem se aposentasse novo. Ou seja, é uma regra matemática que leva em conta idade, tempo de contribuição e expectativa de vida. E a expectativa de vida com maior preponderância, ou seja, quanto maior for a expectativa de vida, mais o fator previdenciário vai garfar na aposentadoria. Quando eu falo garfar, ele vai reduzir o valor da aposentadoria. Então foi um cálculo que quando se criou ele, Maurício, se pensou assim, isso aqui seria o caminho mais injusto que se poderia fazer a um segurado da Previdência Social. Mas a reforma de 2019 trouxe um cálculo ainda pior do que o do fator previdenciário. Porque se o segurado chegar, o homem, no caso, com 65 anos, a mulher com 62, e ter só 15 anos de contribuição, o valor da aposentadoria dele vai ser de 60% da média. Ou seja, esse novo cálculo ficou ainda pior do que era o fator previdenciário. 8h12 na Rede Lance. Alexandre Borges, a sua pergunta final. Doutor Alan, como é que eu faço para... Tenho pagamento, já tenho carteira assinada, tudo, mas quero receber algo melhor lá na frente, né? Já que eu posso acompanhar pelo aplicativo. Existe alguma forma que eu posso pagar por fora? Né? Até mesmo a pessoa tem outro emprego, né? Tem um espetinho, trabalha de dia, tem um espetinho à noite e quer contribuir ainda mais para a aposentadoria. Tem alguma coisa que ele possa fazer? Pode sim, Alexandre. Ele pode fazer os recolhimentos dele como contribuinte individual, nesse caso, ele tendo carteira assinada, ele não vai poder recolher como facultativo, ele vai ter que recolher como contribuinte individual, até o limite do teto do INSS, porque o que passar do teto, ele está recolhendo algo que ele não vai ter proveito. Claro que se o recolhimento for superior, ele pode pedir a restituição desse valor, mas até o limite do teto, R$ 7.507 e alguns centavos. O que acontece hoje? O sistema era para fazer essa comunicação automaticamente, ou seja, o Alexandre está recolhendo aqui sobre, eu vou dar um exemplo de números aqui, só para você entender bem. Está recolhendo aqui com R$3.000 aqui na carteira de trabalho dele, e ele quer fazer um recolhimento como contribuinte individual de R$4.000, ou seja, o sistema automaticamente já teria que somar esses dois valores. E isso não é feito. Aí, na hora do momento da aposentadoria, tem que fazer o requerimento para demonstrar que haviam duas fontes de recolhimento. Olha a hora certa, 8h13. Divininho Ramos, e a sua pergunta final. Nós estamos entrevistando o doutor Alan Rocha, que é advogado previdenciário. Doutor Alan, sobre o teto, né, que o senhor acaba de referir aí, se eu quero receber o teto, né, na minha aposentadoria, em cima de qual é o valor que eu preciso contribuir para me chegar a esse teto? Aí é uma conta, Divino, é uma conta bastante interessante. Por quê? Você vai levar em conta o seu tempo de contribuição. Como eu disse aqui, hoje na regra atual, se você com 65 anos chegar só com 15 anos de contribuição, você vai ter 60% da média das suas contribuições. Ou seja, então o primeiro ponto é saber quanto tempo eu vou contribuir para ter o teto do INSS. Aí esse quanto tempo, na média geral de todos os casos, para uma situação de um homem, vai ser de 35 a 40 anos de contribuição. Esse é o primeiro ponto. Como é feito média aritmética de todo o período contributivo, se eu tenho períodos que não são no teto, ou seja, eu já não consigo chegar na média com o teto, certo? Então, esse é um planejamento previdenciário que você tem que fazer caso a caso, e se quer receber o teto, na verdade, tem que recolher o teto a vida toda. O recolhimento do teto hoje, ele vai ser em torno aí de R$ 1.500, porque é 20% do valor dele, que é de R$ 7.507. 8h15, Divininho, obrigado. Alexandre, obrigado. E o senhor Maurício Marques Figueiredo finaliza então com o doutor Alan Rocha. Eu vou continuar na mesma pegada da pergunta a respeito do teto, doutor.
Eu como professor, eu como médico, eu tenho direito a ter mais de um contrato assinado de carteira assinada. Vamos supor que eu tenho 3 contratos, mais ou menos em média de 6, 7 mil reais cada um. E esse limite por desconto, tem como eu pedir, solicitar que o que exceder eu não recolher em um deles ou em parte deles, desses empregadores? Tem sim. Inclusive, essa é uma crítica, Maurício, que eu faço, porque isso deveria, como o sistema hoje, ele faz todo esse cruzamento de dados, isso já deveria ser feito automaticamente pela administração pública, mas não é. Então, o que você precisa fazer? Você vai definir um deles como recolhimento. Nesse órgão empregador que você definiu como recolhimento, você vai pegar uma declaração demonstrando que ali está sendo feito o recolhimento até o limite do teto das suas contribuições previdenciárias, levar essa declaração nos outros órgãos. E essa declaração vale por 6 meses. Passados 6 meses, você tem que fazer novamente toda essa ginástica. Caso isso não seja feito, Maurício, o que pode fazer? Verificar o que foi recolhido a mais e pedir a restituição na Receita Federal. Essa restituição pode ser feita até os últimos 5 anos. Doutor, muito obrigado pela sua participação maiúscula nessa quarta-feira. Até a quarta que vem. Fiquem com Deus e um ótimo restante de semana. Eu que agradeço, satisfação falar com você, como sempre, Fábio. Muito obrigado aí pela oportunidade da gente poder debater sempre essa educação previdenciária. Satisfação novamente falar contigo, Divino. Fico lhe devendo a pergunta aqui, que vai ser respondida na próxima oportunidade. O Alexandre Borges e o Maurício também, uma grande satisfação estar com vocês. E um forte abraço aqui ao nosso internauta da Lance FM. Pois bem, então 8 horas mais 17 minutos na Rede Lance. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Fale com o compadre Igor Zé Rosa, eles não perdem negócio. Pneu 756513, 756514, a partir de 240. Michelin Nacional, importado, remote, aro 15 a partir de 250. Correia dentada, escapamento, super troca de óleo, freios, amortecedores e muito mais. Mecânica em geral. E também tem autopeças. 3631-3088, 998-317045, Avenida Ferroviária número 40, próximo ao EG. Fale com o Igor e o Zé Rosa, os compadres não perdem negócio mesmo. Participe aqui, ó! Participe do Café com Notícia. Envie o seu áudio. Dê a sua opinião. 61999549810. Pois bem, a Roberta Brito, vereadora ligeira, já marcou na próxima quarta-feira. Ela vai fazer o quadro Mulheres Empoderadas na quarta, porque na terça é feriado, certo? E ela já vai entrevistar aí a representante da Chapada, que esteve aqui no Portal da Chapada, a Nayara, como é que é? Nayane Barreto. Nayane Barreto. E tá sorteando 5 ingressos à Rede Lance hoje, 996620042. O senhor, Alexandre Borges, que passa lá quase todo final de semana na Porta da Chapada. Passo sim, não, quase não, passo lá, de forma sagrada, graças a Deus. Não, eu falei quase todo final de semana. Não tem erro não, aqui não falha não. Uma coisa que a gente não pode é falhar nesse sentido aí de logística, né? Senão a pessoa não chega pra trabalhar, como é que eu fico? E fica bonito, e tá bacana lá o clube, né, Alexandre? O senhor que passa lá. Muito legal, e ela falou sobre, né, as araras de manhã lá, que é uma coisa que eu até gostaria dos ambientalistas. Cadê os nossos ambientalistas, né? As universidades aí da nossa região, o EG, IFG, não sei quais são os institutos aí que são responsáveis por isso, mas tem umas coisas que a gente passa ali, o clube é belíssimo, né? Ele é muito lindo, bem bonito, só que essas regiões de baixada que tem na região da Chapada me causam um pouco de estranheza. Por que, Alexandre, ouvinte, internauta, né, deve estar perguntando essa estranheza? Porque eu não vejo corredores verdes de fato, né? Ao passar ali pela Chapada, fica muito claro que tem um rio passando ao fundo lá e você vê aquele corredor verde, né? A mata auxiliar, que é de preservação. Mas tem muitos pontos, quando eu subo no Vale do Paraná, que isso destoa, né? Some esse corredor verde ali. Eu me pergunto, né? Cadê os ambientalistas? Cadê os institutos de pesquisa para verem isso, né? Para ver esses caminhos, né, selvagens e caminhos aí de florestas. Estão na nossa Constituição, já existe a lei, já existe o Código Florestal, mas eu vejo pouco, né? Pouca atuação, principalmente aí pelo poder público. Então, fica aqui, né, já um alerta e falar sobre o parque, né? Porque é muito lindo ver aquele corredor